Boa tarde, estamos aqui no terceiro episódio do Incorpcast, hoje recebendo o Érico Germano como meu companheiro aqui para mediar essa dupla de peso, Gustavo Marcelo da Aura Incorporadora e Alessandro Quintanilha da Vivance Imobiliária. Primeiro, pessoal, muito obrigado por ter aceitado o convite. Estamos aqui na Casa Cor nessa rodada de podcast para falar sobre o mercado imobiliário, falar sobre as incorporações e para onde nós queremos ir com o mercado. Então, obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado, Érico, por ter aceitado mais esse convite. Vamos lá, fiquem à vontade para nos contar primeiro um pouco, tá, das experiências de vocês e logo em seguida nós vamos seguir para o tema urbanismo e o futuro das cidades. Érico Germano. Bem, quando o Carlos me falou do convite, eu falei, cara, eu vi a imagem, eu falei, não, cara, não é possível que eu vou estar com esses caras, então eu tô dentro, Carlos. Quando ele me fez o convite, eu falei, cara, tá aceito, eu tenho certeza absoluta que vai ser aí, pelo menos 2 horas, né, Carlos? No mínimo. No mínimo 2 horas, muito conteúdo de valor, com dois fenômenos do mercado imobiliário. Cara, você sabe que seu convite é uma ordem, então estamos juntos misturados, vai ser uma honra estar falando aqui com essas feras do mercado. Por favor, meus amigos, primeiro, qual a sensação de estar aí no podcast? A Alessandro estava falando ali dos bastidores. Cara, não sei, o microfone e tal. Vou começar com você, Alessandro. Se apresente e me fale qual é a sensação. Com certeza. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Carlos, pelo convite. Obrigado, Érico, por estar aqui presente. Gustavo já é meu amigo de muito tempo aqui nessa empreitada. Para mim, muito novo. Nunca participei de um podcast na vida. A última vez que eu estive próximo do microfone foi pedindo voto, isso há 15 anos atrás. De lá para cá, eu nunca mais nem cheguei perto disso aqui. Então, assim, tá tudo muito novo para começar novamente aqui. Mas estamos aí para somar. Vamos lá. Pô, galera, obrigado pelo convite. Obrigado, Alessandro, por ter lembrado, pelo carinho. Eu tô mais ansioso aí para escutar as histórias de vocês do que falar de mim, viu? Obrigado pelo convite aí. Bom, bacana, bom demais, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Já percebeu que o Gustavo é muito modesto, né? Exatamente. Tá escondendo o jogo. Esconde o ouro, né? Aquele cara do TI lá da Apple, que fica aí no computador, sabe? Aquele cara que quando você olha, o cara vem com dados que você nunca viu na vida. Esse é o Gustavo. É desse jeito. Eu não conheço, pouca gente conhece tanto de corporação igual esse cara. O cara tá revolucionando o mercado. Eu saio de casa pra pedir benção pra ele. Tá ali, né? A minha aquela dali. Você que tá aí, fica ligado nesse cara sobre incorporação, porque esse cara é um fenômeno. Isso é verdade. Bom, pessoal, antes de começar, vamos agradecer ao espaço da Casa Cor. Nós estamos aqui dentro da Casa Cor Tocantins, dentro do Five Senses, uma vista fantástica. Depois eu vou pedir para o Adriano fazer a imagem daqui para lá. Nós estamos enxergando Palmas aqui, né? Acho que é formidável isso aqui. A gente tem que conhecer, tem que entender o que está acontecendo aqui. Daqui a gente enxerga Palmas, a gente enxerga para onde nós vamos, né? E eu quero começar com vocês contando um pouco da história de vocês antes do mercado imobiliário. Como que vocês chegaram no mercado imobiliário, como que o Gustavo chegou na Nobre, depois chegou na Aura, o Alessandro lá na Vivance, quem foram vocês como profissionais até chegar no mercado? Eu falo que o nosso mercado, muitas vezes, ele é um mercado de exclusão, né? Muitos de nós chegam sem querer chegar, né? É um pouco da minha história, eu acho que é um pouco do Érico também. Quero ouvir vocês, como que vocês chegaram aqui, né? Para depois a gente pensar para onde a gente quer ir. Pô, que legal. Você pode fazer as honras, Alessandro? Claro, começo, sem problema. Carlos, minha vida toda foi como empresário. Sou empresário desde muito jovem. Minha mãe fez parte desse processo de construção da minha vida. Eu falo hoje com muito orgulho que eu sou empreendedor desde que eu me entendo por gente. Nunca tive minha carteira de trabalho assinada. Então, a vida toda foi ali, de uma forma ou de outra, tentando fazer o negócio acontecer. O mercado imobiliário, igual você falou, foi no susto. Eu não imaginava nunca ser corretor. E eu duvido que em Palmas tem uma pessoa que tenha corrido tanto desse mercado igual eu. Muito. Cara, eu vim da construção civil num momento muito difícil. De repente eu me topei com a construtora totalmente endividada, totalmente sem condição nenhuma de tocar para frente. E um amigo, que na época era presidente do CRES, trabalhava comigo num emprego ali provisório na Secretaria de Educação, começou a me fazer convite todo dia. Falou, Sandro, tira o CRES, vem trabalhar comigo. Sandro, tira o CRES, vem trabalhar comigo. E eu senti aquilo como uma ofensa, sabe? Porque eu falava, rapaz, não é possível, vou virar corretor. Tudo que eu não queria era o cara na minha porta querendo levar boa parte do meu representação de lucro, que era da operação da construção. Isso o Alessandro de hoje escuta esse Alessandro de lá atrás. Não pode. E, na maioria das vezes, extremamente despreparado, extremamente envolvido no processo, e chegava lá, quem fazia o negócio era eu. Quem estava operacionando a negociação sempre era eu. Mas o destino me empurrou cada vez que passa mais para isso. Tentei, de algumas formas, tentar outro caminho. E depois que eu assumi a atividade, por mais de 5, 6 anos ali,
eu fiquei lutando para pagar conta. Eu devia Sim. muito no banco, devia muito para a agiota, eu devia muito para as pessoas que estavam ali na operação que não tinha dado certo. E aí, nessa luta, eu falo que eu só consegui pagar porque eu sou corretor. Porque se eu Sim. tivesse criado uma outra atividade que dependesse da vida do emprego, de uma renda salarial ali todo mês, eu não daria conta de pagar nunca. Era impagável a minha conta. Minha mãe é professora primária. Então, você imagina como que era chegar para ela com um número de 6 dígitos e falar, você tem que pagar isso um dia. Sim. E na minha casa, pobre que tem que ter nome. Então, tem que honrar as condições que tinha. E eu fui para a rua brigar para pagar essa conta durante muito tempo. Quando eu consegui liquidar isso, eu lembro, assim, como se fosse ontem, eu saindo da agência ali na Teutônio Segurado, eu me emocionei muito, estacionei o carro logo, depois comecei a chorar, porque eu não acreditava que eu tinha liquidado aquilo. Falei, agora é sair desse mercado, não quero mais ser corretor. Já deu. Já deu, desse aqui para mim não serve. E eu comecei a tentar um outro caminho para poder montar um outro negócio para sair do mercado. E negando essa vontade de ser corretor. Por quê? Porque muitas vezes eu ia atender as pessoas e me topavam numa questão de tentar fazer o melhor e a pessoa duvidar daquilo que eu estava fazendo. Sim. Aquilo me deixava ruim, rapaz. Eu falava, poxa, eu estou me dedicando, eu estou me envolvendo. E essa pessoa está mais preocupada em achar que eu estou com vontade de pôr a mão no bolso dela do que, de fato, transformar a vida dela. E aquilo foi me deixando com vontade de sair do mercado, até que em um grupo pequeno de corretores, nessa época ali, começou a me puxar de um lado do outro. Falou, não, vamos fazer esse negócio acontecer. E aí a gente começou a desenhar o que é a Vivance hoje. Isso no meados de 19, para o final de 19. Na hora que a gente começou a estruturar, que nós fomos para o mercado, para acontecer pandemia. Sim. E aí a pandemia, todo mundo vai para casa, todo mundo se esconde. Eu tinha lá naquela época 6 pessoas que me acompanhavam, o mais novo tinha 40. Falei, cada um cuida do seu. E o outro, não, eu sou avô, não posso ir trabalhar, outro para casa. Um susto danado, né? Quando nós voltamos, nós começamos a idealizar o que ia ser o projeto e começamos a trabalhar para estar até no caminho de hoje. Então, assim, minha trajetória já tem quase 15 anos, vou caminhando para 15 anos. Comecei junto com o Érico lá, nós dois trocávamos muita ideia naquela época, estava mais próximo. Depois que ele ficou rico, ele abandonou. Foi que ele ficou Acha slim. pouco Foi ele, que ele né? ficou slim, que ele começou a correr, caminhar, fazer os exercícios dele, ele Tênis acha pra muito boa. pouco aí ele Boa. me isolou. Mas nesse período todo aí, nesses 15 anos, nós já vivemos muita coisa. Dá orgulho de olhar para Palmas, principalmente olhando daqui, imaginar que a maioria dos prédios nós lançamos, nós participamos, né? Sim. Eu lembro de tirar plantão aqui no Le Premier, pô, não tinha nada, não tinha A hora nada, não existia. não existia. Hora. Sim. E quando você olha para lá, vê a quantidade de coisa que aconteceu, e você fala, poxa, eu tenho participaçãozinha ali, pequenininha, mas Sim. eu tenho, eu ajudei alguém a estar ocupando um espaçozinho desse. Então, hoje é gratificante. Hoje, quando eu olho para o mercado, eu falo, cara, vou dar trabalho, porque eu vou ficar aqui agora por muito tempo. Esse Não negócio quer ir agora embora mais, não. não tira Daqui fácil, não mas sai, não. daqui ninguém me tira, daqui né? não sai, daqui ninguém tira. É Muito isso bom, aí. muito bom, muito Tá. bom. Cara, que história linda. Pô, que legal. Eu vou contar um pouco da minha aí. Por favor. A minha história, ela anda do lado do mercado imobiliário por anos, mas ela inicia no mercado imobiliário e agora eu volto a me conectar com o mercado imobiliário, né? Eu sou natural de Goiânia e eu vim para cá porque meu pai, o Pezão, corretor raiz, Sim. começou a trabalhar com representante de remédio. Então ele visitava muitos médicos aqui no Tocantins. E foram esses médicos que às vezes perguntavam, médico de Colinas, Guaraí, Pezão, me arruma um terreno, me arruma um lote. E aí, nessas ajudas aí, é legal a gente também citar um personagem, assim como o Alessandro Érico, um corretor muito famoso aqui, ajudou meu pai a vender, fazer a primeira venda, que é o Janair. Bacana. Grande Janair. O Janair, Presidente, presidente. o Janair ajudou meu pai a fazer a primeira venda e a plantar a formiguinha da Legal. corretagem do meu pai. E eu tinha 17, 16 anos nessa época e o meu sonho sempre foi usar terno, gravata, óculos Ray-Ban e celular, ser aquele doido do celular. Eu queria ser executivo de mercado. Foquei, consegui, passei no concurso do Banco do Brasil, eu ainda era de menor. Quando eu fiz 18 anos, um mês depois dos meus 18 anos, o Banco do Brasil me chama. Perfeito. E aí o banco faz um treinamento em Goiânia e ele te dá um auxílio para você passar essas 2 semanas lá. E o banco me deu R$ 1.500. Eu nunca me lembro que eu saí da agência na JK e falei, pai, ó, tá contado o dinheiro para eu poder almoçar e jantar. Então, a partir de hoje, o seu filho sempre vai te honrar. E eu paguei o curso do Cresce dele ali naquele dia, Caraca. que era R$850 esse curso na época. Acho que hoje é muito mais caro. Sim. E aí a nossa trajetória foi indo, não preciso contar o que é a Nobre hoje, né? Foi a cabeça dele. Mas em 2017, né, rodando esse Brasil aí, morei
em 7 cidades, em 4 estados brasileiros. E em Curitiba eu fui head de uma área do Banco do Brasil, onde a gente fazia plano empresário para incorporadoras listadas na Bolsa. Então, Cyrela, Gafisa, MRV. Perfeito. Então, assim, o DNA de uma incorporação eu comecei a ver de camarote. E como é um relacionamento muito próximo, eu acabava conversando com o CEO, com o CFO, com a família. Então, eu aprendi a entender da estruturação. E comecei a ter uma epifania, uma crise. Falei, meu Deus, eu adorei isso daqui. Eu estava muito bem no banco, estava fazendo carreira. E comecei a juntar peças, né? Poxa, Palmas, Tocantins, Nobre, mercado imobiliário. E comecei a me preparar, né? Comecei a me preparar psicologicamente, financeiramente, mentalmente. E eu vejo que foi só 10% do que precisaria, porque é muito difícil você atuar no mercado hoje. Em 2021, eu pedi demissão do banco e vim para o mercado, né? Assumi a Nobre e fundei a Auro Incorporadora. Então, a Auro Incorporadora ela já nasceu com todo esse background da Nobre, Sim. né? Nós somos hoje um time híbrido, então a parte da empresa toca as duas empresas. Lançamos já um empreendimento aí em 2023, muito bem assertivo, e estamos indo para o segundo, e a gente quer ser uma incorporadora com uma veia de corretor. Então, é um produto muito bem escutado pelos corretores, Sim. né? Essa sempre vai ser a nossa tese, escutar o mercado e principalmente escutar o palmense. Então, quando você mandou os tópicos ali, estava vendo, eu percebi que, cara, é praticamente a estratégia da incorporadora aqueles tópicos ali Legal, que você legal. citou. Então, eu vou adorar falar sobre isso, né? E a minha história hoje no mercado é isso. Eu tenho 12 anos de mercado financeiro, mas sempre tive junto do meu pai ali na Nobre e agora eu assumi os dois, né? O Pezão voltou a ser um corretor, né? De imóveis, e eu acho muito lindo essas histórias, eu acho muito lindo esses encontros lá atrás, esses encontros lá na frente. Eu acho que são poucas profissões e mercados que promovem isso, tá? E eu Sim. acho que isso é muito legal, porque a gente passa 18, 16 horas do dia trabalhando. Sim. Então, o que não é para gerar história, o que não é para gerar conexão, né? Então, essa é a minha história. Muito bom, muito bom. Nós temos serviço hoje, hein? Tem. Não é brincadeira, não. Vamos lá. Quando nós escolhemos o tema para poder conversar com vocês, que é urbanismo, né? É falar sobre o futuro das cidades, é falar sobre para onde nós vamos enquanto mercado imobiliário dentro das cidades, é porque a gente vê muito problema. Eu sei que você tem um histórico, né, ainda muito ligado a Curitiba, e Curitiba é um baita exemplo de cidade, né? Mas eu acho que no Brasil não tem exemplo melhor de cidade do que Palmas. Nós temos Verdade. que exaltar Palmas o tempo todo, né? Nós somos privilegiados por estar em Palmas e nós temos que falar sobre isso o tempo todo, não tem jeito. Palmas é a capital mais jovem, é a capital mais planejada, né? Eu tento sempre remeter a Brasília, porque eu acho que foi essa a remissão que foi feita mesmo o tempo todo, e Brasília é um grande exemplo, né? E eu quero ouvir de vocês um pouco como que vocês enxergam Palmas com planejamento urbano, né? Tem muita gente que critica, tem muita gente que entende que não é um planejamento assertivo. Nós estamos aqui no mercado. Nós estamos aqui para vender produto, né, para criar produto, para entender produto. Como que vocês enxergam Palmas com esse planejamento urbano? Deu certo na visão de vocês? Não deu certo? Vamos falar um pouco primeiro de Palmas. Que legal. Pode tocar. Olha, para mim, Palmas nasceu certa, né? A gente Sim. estava comentando antes de iniciar o podcast. Hoje, a cidade é totalmente planejada. E é muito gostoso você ler um uso do solo de qualquer terreno na cidade hoje, porque ela te dá muita abertura para fazer coisas muito legais, né? Fazer projetos que casem com a cidade. É uma cidade onde ela muda muito rápido, né? Então, Sim. por exemplo, quem é de fora, quem é de Goiânia, Brasília, outras cidades, para você perceber uma determinada região mudando, são 30, 40 anos. Sim. Sim. Palmas é 3, 2. O que era a Orla 8 anos atrás? O que era o Luzimangues, onde tem Sim. esse lindo empreendimento há 5, 6 anos atrás? Sim. E isso é fruto de planejamento, né? Não é acaso, não é porque é só uma cidade nova. Porque nós também temos no Brasil outras cidades novas Sim. que não têm o mesmo impacto urbanístico que a cidade tem, né? Então eu sou super fã de como a cidade foi planejada e, ao mesmo tempo, Palmas é capaz de reconhecer seus erros e se adaptar rápido, né? A gente conserta muito bem esses erros, tanto em relação a regiões, a zoneamento, Sim. ao uso do solo, que, se Deus quiser, a gente aprova esse ano, o ano que vem, um novo uso do solo que vai trazer bons impactos positivos. Sim. Mas eu entendo que hoje o
planejamento de Palmas urbanístico, ele está metade. Metade órgão público, que eu entendo hoje que foi fornecido as regras do jogo, e a outra metade está com a gente, com o corretor, com a construtora, com a imobiliária, com o incorporador, de fazerem coisas legais para a cidade. Desenvolver de forma correta para ser bem abraçado, né? Exatamente. Legal. Rapaz, quando pensa em falar que deu certo, é só olhar na janela, sabe? Eu acho que é muito mais fácil a gente abrir a janela e olhar e falar assim, pô, deu certo. Sim. Não tem jeito de falar que não deu certo. Quem conheceu isso aqui há 30 anos atrás, que chegou aqui no terrão e que olhava isso aqui só tinha poeira e que o hospital estava cheio de criança com problema, olha a qualidade de vida que Palmas proporciona hoje. Sim. Nós dois vindo de carro juntos, de lá para cá, e eu falando para ele que eu tive recentemente em Curitiba e falando do trânsito de Curitiba. Palmas me dá uma qualidade de vida que lugar nenhum no Brasil dá. Eu saio do serviço, 5 minutos antes do meio-dia, chego em casa meio-dia. Sim. Fico 2 horas com a minha filha e saio de lá e vou para o escritório tranquilamente. Eu não tenho trânsito, eu não tenho tumulto. Palmas me dá ainda aquela sensação de segurança que as outras capitais não dão. As ruas são claras, as avenidas são bem iluminadas, as quadras têm sentido de condomínio, né? Sim. Então não tem jeito de falar que não deu certo. Palmas já deu certo, é uma realidade que não tem volta. E no mundo de hoje, que a gente está muito mais preparado a desaprender do que para aprender, porque antigamente, na minha época, minha mãe falava assim, ó, aprende, filho, que ninguém nunca toma isso de você. Hoje não, eu tenho que desaprender persistidamente para poder aprender novamente. O exemplo é o telefone, toda hora muda, todo jeito muda. Palmas está se reestruturando de acordo com a necessidade. Então, assim, foi planejada para o momento? Deu certo. Sim. E agora ela está dando certo para a necessidade de hoje. Sim. E vai dar certo se a necessidade aparecer amanhã de outra forma. Então, assim, Palmas deu certo, não tem como dar sinais de que não foi bem planejada, não tem como dar sinais de que tem defeitos, porque se a gente olhar cara a cara com a cidade, você vai ver que tudo está se adaptando para atender as necessidades de quem está vindo. E vindo de qualquer lugar do Brasil, cara. Isso que é o melhor. Nós estamos integrando gente de todo lugar, de todo tipo de cultura. Sim. Olha essa mesa aqui, ué. É só a gente imaginar isso. Nós dois somos goianos, você é do Gurupi daqui, do Pé Tocantinense. Rachado, esse cara veio do Nordeste. Sim. Então, assim, nós estamos aqui abraçando todo mundo e abraçando para pessoas que acreditam no potencial da cidade, que estão apostando no desenvolvimento da capital e vivendo uma realidade que Palmas dá para que lugar nenhum do país dá, né? A oportunidade de você apostar e falar assim, cara, eu ainda tenho condição de ocupar um espaço legal aqui que as outras capitais eu não faço parte do cenário, que eu não tenho como existir, né? Cara, isso é legal, assim, eu sempre brinco aqui que o Brasil é um dos poucos países no mundo onde você consegue mudar a sua vida em uma geração. Você consegue nascer pobre e morrer rico no Brasil. Sim. Isso é No verdade. Tocantins eu brinco que é meia vida. É Você verdade. faz em meia Dá geração. pra fazer 2 vezes, né? Exatamente. Sim. Se você tiver foco, acreditar, eu acho que a palavra desafiadora do Tocantins é se você acreditar, Sim. Sim. as coisas acontecem. Eu Ter acho que é muita, isso. ter muita disciplina, constância, Sim, foco, trabalho. não tem jeito de dar errado. Cara, vocês estavam falando aí, me veio na cabeça, o Alessandro falou do tempo de mercado, né? O Gustavo, ele já era inserido sem saber e sabendo, mas de forma efetiva, 2021, né, que você falou? 21. 21. E aí me faz lembrar, cara, que eu comecei no mercado em 2010, acho que o Carlos também, né? 2008. Isso, 2008, mais é mais a antigo. mesma época. Mas vamos falar aí na mesma época, e a gente vê, e aí falando em arquitetura e em urbanismo, em preenchimento de espaço, né? Eu lembro que na época que eu comecei, eu sou formado da área da saúde, não tive experiência empreendedora nenhuma, nunca tive, né? E aí, cara, eu lembro que tudo que lançava vendia. Ah, Érico, mas hoje também, perfeito. Mas não sei se vocês conseguem perceber uma diferença, aí eu vou puxar a Aura, que entrou em 2021 num novo conceito de empreendimento, Sim. de arquitetura, de preenchimento de espaço. E se a gente fizer uma comparação do que se lançava antigamente, que era assim, a cidade tem inúmeros e infinitos lotes, vamos preencher. Tem que preencher porque não tem imóvel vertical. Ou seja, lança-se de qualquer jeito, constrói-se de qualquer jeito e, cara, tudo é vendido. E aí me vem a Aura, com todo o cuidado do Gustavo, com a inteligência imobiliária, com o estudo de arquitetura, com o preenchimento urbano, ele fala, o Aura, cara, foi estudado, não tem como, né? Então, assim, qual que é a opinião de vocês de 15... Foi um filho planejado que você quer falar. isso. Um filho planejado. Assim, os novos lançamentos, os novos empreendimentos, esse preenchimento de espaço com um cuidado muito mais assertivo, com preocupação de mobilidade urbana, com preocupação de atender a necessidade daquele perfil de cliente. Como é que vocês comparam? Você não está inserido há muito tempo também, mas o que é que vocês enxergam os novos empreendimentos
com novos projetos, com preocupações que antes a gente não tinha, porque tinha milhares e milhares de lotes, tipo, cara, vamos preencher Era bem de qualquer isso. jeito e O que vai colocar vender. aqui vai, Construir né? uma torre. Hoje acontece isso, a Sim, gente sabe que sim, vende, mas para a minha visão, de uma forma completamente diferente do que era 15 anos. Qual a opinião de vocês sobre isso? Cara, é uma frase que é um lema de vida, e da nossa empresa também, é de dentro para fora, de fora para dentro. Então a gente olha muito assim para empreendimento, né? Antigamente a gente queria fazer um empreendimento e construir muito lá dentro Uhum. para a pessoa ter o melhor lá dentro, né? Então hoje a gente pensa o contrário, a gente tem que muito focar em fazer essa conexão do que tem lá fora dentro. Sim. Então localização, localização e localização. E como você também desenvolve o projeto, é algo muito interessante para você melhorar o dia a dia dela, né? Então, por exemplo, a gente está saindo da fase Palmas, né? Alguns Sim. mercados já saíram, mas a gente está entrando no mercado de wellness, bem-estar, Sim. né? E o mercado imobiliário está muito forte já em outras cidades E que sobre em Palmas isso é muito forte, E né? que se Palmas, isso é muito forte. Sim. É o lifestyle do palmense, é um lago, é o pedal, é uma corrida, Sim. é uma capital mais nova que teve, uma Ironman, né? Então, poxa, o que eu posso fazer para motivar uma pessoa a ter uma vida saudável? É uma exposição solar, um horário legal? Bacana. É ela acordar e eu botar ela de frente para uma academia? Eu não posso obrigar ela a fazer academia, mas se eu colocar ela de frente para uma academia ou um parque, eu estou contribuindo para o bem-estar dela. Então, eu acho que os empreendimentos estão muito pensados nisso. E não só isso, carros, serviços. E uma coisa muito legal que Palmas é feita é que ela foi construída para ter microcosmos. Toda Sim. quadra tem a sua microvida, né? E a cidade cresceu tanto que algumas quadras se juntaram. Então, a gente tem aqui a Orla, elas são uma quadra gigante, que está sendo Sim. urbanizada de um jeito muito legal. A gente tem a parte central, onde às vezes são 3 ou 4 quadras, que as suas NS ou LOs tornam uma vida urbana noturna e diária fenomenal. Sim, pelo É. serviço, pelo comércio que está agregado ali. Exatamente. Então, a gente acredita muito nisso. É essa conexão do cotidiano, né, com o lifestyle, o dia a dia da pessoa. Às vezes a gente gostava de falar, cara, vou lançar um empreendimento para vender algo que não existe. Eu vou te vender uma vista que nunca ninguém teve, isso é legal. Eu vou te vender um acabamento, um revestimento. Mas eu vender que você vai ter um dia a dia melhor, eu acho que esse é o futuro e é nisso que a gente investe. E é muito forte, né? Muito forte. Só fazendo uma observação, só fazendo um complemento aqui com o Gustavo. Naquela época nossa lá atrás, vamos puxar nós dois que eu tô mais velho, esse cara aqui nasceu dentro da imobiliária, né? É Não verdade. ele nasceu O dentro parto da dele foi É, dentro muito da novo. O pai imobiliária. dele tem uma fala que é verdadeira nossa, cara. Um dia eu tenho dinheiro para comprar um pão, um dia eu tenho dinheiro para comprar pão na Isso é padaria. mercado. É. Pronto, ele nasceu nessa casa, ele sabe o que é isso. Hein? Mas eu acho que o nosso processo daquela época para cá mudou muito, porque naquela época nós não tínhamos o excesso de informação que nós temos hoje, Sim. sabe? Nós não tínhamos a maturidade que o construtor tem hoje. O construtor daquela época, lá de 2010, 2011, 2012, ele estava muito mais preocupado para as contas fecharem e o resultado aparecer Sim. Na planilha, do que, de fato, buscar conhecimento para trazer para o mercado. Hoje nós temos uma maturidade disso. Olha, gente, os maiores construtores nós são extremamente jovens. Isso Sim. é verdade. Tá falando Extremamente jovens. Sim. E os caras têm uma maturidade fora do comum. E preocupação com o projeto, como se estivesse tratando de fato um filho. Sim. Eu sou parceiro de todas as construtoras aqui na cidade, mas eu tenho prazer de sentar com aqueles que desenham a ideia, que compram a responsabilidade, que tem- planejam, que buscam fora a informação, Sim. que viajam para conhecer. Isso não acontecia naquela época nossa. Né? Não tinha isso em 2010, 2011, 2012. É muito assim, olha, tem um terreno ali, o que eu faço? Lá, construir um apartamento de 2 quartos. E a rocha e vão para cima. Cabe quantos? Quantas? Cabe quantas? Hoje não, hoje tem um estudo para isso. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com essa socialização, com esse bem-estar das pessoas, Sim. com essa composição da qualidade de vida que a pessoa vai ter lá dentro. A pandemia forçou com que as pessoas começassem a pensar um pouco mais sobre moradia, né, que até então era de qualquer jeito. E essa maturidade, ela está chegando cada vez que passa mais cedo, principalmente para o construtor. Né? Quantos anos você tem? 34. Pronto, Aí. preciso falar mais do que isso? Ah. É um Os cara- menino. É um Para. menino, né? Os caras começam a ter Tem muita maturidade coisa pela muito frente, legal. não tem? Muito legal. E pensar Muito no que o Gustavo falou é muito importante, né? O incorporador, ele tá pensando em como posicionar uma academia para oferecer mais qualidade de vida pro cara. Com certeza. Né? Nós não estamos falando de tamanho de cozinha. Não. Né? Nós não certeza. estamos falando de tamanho de quarto, se ele tem 9, 12 ou 15. Né? Nós estamos falando da vida do cara.
Com certeza. Isso é muito impactante. Isso é muito Aí, impactante. Eu vejo que... Preocupando muito com os projetos, cara. O Sim, layout da então, fachada. isso, né? Cara, O desenho. Nos últimos 5 anos, por isso que eu perguntei, porque a gente vê uma diferença muito grande nesses últimos 5 anos de projeto, nesse cuidado. Você vê o Gustavo falando do projeto da Aura, né? Parece que, claro, que todo mundo considera como filho o projeto, mas mudou, cara. Se você olhar, mudou o conceito do projeto, o estudo, a análise, né, de como que você vai entregar aquilo para o consumidor. É uma preocupação em entregar. Estava conversando com o Yuri uns 20 dias atrás, e ele estava falando isso, sobre o cuidado dessa entrega. Sim. Né? De como que nós vamos passar para o consumidor, não simplesmente o cara vai comprar um apartamento, mas peraí, como que o cara vai construir essa família, né? Como que é a mobilidade de acesso da quadra, né? Como ele vai se conectar com o parque? Será que eu colocar de frente para um parque não vai estimular essa vida saudável do futuro comprador, né? Você citou um caso muito bacana aí. Olha o que nós vivemos na época que o Yuri e a Letícia chegaram aqui, muito novinhos, começando o primeiro empreendimento, extremamente arrojados, né? Arrojado para o mercado, para a praça, o que estava acontecendo. Muito inovador. Muito inovador. Né? O Green Lake. Imagina o tanto que eles evoluíram, cara. Olha a quantidade de apresentação, de formatação, de desenho, de projeto, qualidade de layout, de arquitetura. Qualidade de arquitetura. Cara, eles desenham aquilo com muito amor, muita paixão em cima. Então, assim, essa maturidade não é para acontecer de qualquer jeito. Isso porque influencia nós, imobiliários e corretores. Com certeza. Poxa, foi muito curioso. A gente teve uma corretora que ela fez uma primeira venda do Aura Cessamar e ela recentemente fez outra. E eu tive a sorte de ver ela vendendo. Uhum. Cara, muito diferente. Sim, Muito. a primeira praticamente o quê? Planta, tamanho de quarto, Sim. localização. E super legal. Mas agora eu escutei ela falando de tudo isso que a gente acabou de discutir. Então você percebe que uma colaboração Sim. faz todo mundo enriquecer o seu repertório, né? E a gente com isso constrói uma sociedade melhor. Sim, e eu brinco que o corretor ele tem que comprar o produto para conseguir vender. É o primeiro cliente. Exatamente. E provavelmente essa corretora comprou, Sim. né, o produto no consciente, no inconsciente dela. E aí ela começa a vender. Aí ela começa a vender o argumento. Aí ela começa a parar de falar só do projeto, né? Aham. Ela começa a falar do que ela acredita, do que ela comprou para ela. E aí vai embora. E aí vai embora. Cara, e é isso, assim, sabe? Eu acho que o novo desafio é a gente dar valor naquele preço do metro quadrado pago. Sim. Então, por exemplo, vamos pegar hoje, a gente hoje está numa média de 8.500, 8.000 em lugares não tão valorizados, Sim. como Orla e a 404, e a gente tem esses outros lugares puxando muito para o metro quadrado. Sim. E tem muitas incorporadoras colocando os seus projetos de igual para igual com outras capitais, porque todo mundo viaja. Sim, perfeito. Vê um prédio na avenida, vê um prédio na rua, visita um parente, um amigo. Sim. E ele, poxa, por que eu não tenho isso na minha cidade? Uhum. Ele começa a exigir do mercado, Cara, né? certeza. Ele começa a exatamente. exigir isso do mercado, né? Então, assim, a incorporadora nada mais é do que um reflexo da sociedade. Sim. Talvez lá atrás, talvez não, com certeza lá atrás era o contrário. Tinha um lance do déficit habitacional, um momento muito legal. Lá atrás, Gustavo, nós não tínhamos o produto. É, Então, qualquer coisa que chegasse era Você novidade. tinha que preencher, né? Você tinha que qualquer coisa preencher chegasse era novidade. preenchimento. e você bater falou naquilo isso, ali, né? Agora, em algum podcast aqui em Palmas, que... Não, foi em algum evento. Eu escutei você falando que realmente, cara, me fala que prédio tem estoque hoje em Palmas. Foi lá no evento lá do Imoptox. Exatamente. Me fala hoje, alguém que tem estoque. Ninguém tem. Cara, No residencial ninguém tem. entendeu? Sim. É um negócio que roda, né? Mas obviamente também que eu brinco, assim, a gente sempre tem amigos ou parentes que, cara, como é que é Palmas? Aí acaba que a gente recebe, a pessoa já quer vir pra cá e se mudar. Sim. E antigamente eu era muito empolgado, eu falava, cara, vem, aqui é o lugar, aqui acontece, mas hoje eu falo, ó, é uma cidade que transforma a vida, vai transformar a sua, mas o nível de dificuldade é igual de qualquer outra capital no Sim. Brasil. Eu tô falando isso porque eu quero que essa pessoa fique aqui, e eu quero que ela agregue pra cidade. Né? Então, Não pode ser só uma passagem, né? não quero um aventureiro. Sim. Eu quero uma pessoa que acredite de fato. Então, cara, ó, é legal, mas é uma cidade com grau de complexidade padrão Goiânia, padrão Curitiba. E vocês viajam muito no mercado, e eu sei que você estava em Curitiba recentemente, vocês foram a Goiânia. Quando você conversa com o seu lateral lá, o seu dono Sim. de imobiliária, cara, não estamos longe, velho. Não tá. Não estamos longe. E eu vou puxar um outro tópico, que eu acho que é bem isso mesmo. Que a gente falou com o Eric, com a Cláudia no primeiro episódio, falou no segundo com o pessoal da marca e da aventura.
sobre o nível de exigência do mercado de Palmas, do cliente de Palmas. Porque o que a gente fala, o cliente da Aura, o cliente das incorporadoras de um padrão melhor em Palmas hoje, das imobiliárias, ele é um cliente que tem acesso. Ele viaja o mundo todo. Né? A gente não precisa contar para ele, o corretor não tem que contar para ele o que é bom e o que é ruim. Exatamente. Né? O cara já conhece. Você vai apresentar da forma correta e ele é cada vez mais exigente. O Alessandro falou, e é verdade, a gente recebe gente do Brasil inteiro o tempo todo. O cara já chega pronto. Com certeza. O cara já sabe o que é bom. Sim, Você não tá demonstrando nada pro cara, você não tá apresentando nada para ele, ele conhece. Quando o cara chega aqui na hora, quando o cara chega lá no parque, que ele vê o nível do empreendimento, ele conhece daquilo ali, né? Como que nós estamos nos preparando para continuar evoluindo com esse cara? Né? Enquanto corretores, enquanto incorporadores, como que o mercado vai continuar com isso? Entendeu? Acho que a gente já antecipou um pouco, nós já estamos nisso, né? Mas você falou, e é verdade, nós não estamos para trás de ninguém. Não, e eu acredito muito que é o início, o que a gente vive hoje é um início de ciclo. Sim. Quando a gente lançou o Aura, eu conheci o Alessandro e já conheci o Érico, eu falava, cara, ó, eu acredito muito que nos próximos anos vai acontecer isso. Muita gente vai dar um salto legal, talvez muita gente vai sair do mercado. E eu acho que o movimento que está acontecendo agora é um movimento de crescimento tão legal para todo o mercado, tanto de mudança de abordagem do corretor, de estratégia das imobiliárias. Por exemplo, a Vivance foi para Curitiba Sim. e foi a Casa 63 junto. Uhum. Quantos por cento do mercado esses caras? Então, assim, é os caras que vão se alinharem, mesmo sendo concorrentes, um padrão e um ritmo de tocar o negócio aqui em Palmas. Isso Sim. é muito legal. E todo mundo ganha. Cara, Todo mundo melhora, isso é evolui e ganha. Todo Né? mundo Não tem segredo com isso, né? exatamente. Todo mundo ganha. E eu acho que para o ramo da construção civil, o ramo de incorporação, o game já está dado, a regra já está dada. É assim, superação em cada produto. Eu acho isso muito saudável, assim, eu não converso com meus concorrentes, mas logo depois que veio o Aura Sazamar, eu fiquei muito ansioso para ver os próximos, Sim. porque eu falo, é agora que eu vejo que eu estou na linha. Sim. Aí logo depois veio o Átrio. Sim. Eu falei, caramba, Formidável. biofilia, que isso é importante para uma cidade. É árvore, eu quero Sim. árvore, tem que ter árvore nos prédios, cara. Sim. E aí, isso já é o tom dos próximos 5 a 10 anos. Sim. Porque uma incorporadora trabalha num pipeline de 10. Sim. Então, olha o que a cidade vai ter, né, de empreendimentos. Isso é muito legal, cara. É uma evolução muito Total, absurda, né? Total. Bacana. Sim. Eu acho que um pouco, só para complementar o que você estava falando agora há pouco, cara, Sim. eu acho que as duas vertentes estão acabando, cada vez que passa, assumindo mais responsabilidades para isso, sabe? As construtoras muito mais preocupadas com o cliente hoje do que preocupava anteriormente. Sim. Muito mais preocupada em entregar alguma coisa de fato, de verdade. E as imobiliárias tá nesse processo de construção também. Porque no nosso segmento, a barreira de entrada é muito baixa. Assim, né? Qualquer Muito. pessoa É um problema, né? que quer virar corretor, ele só não vira corretor se ele não tiver ensino médio. Porque se ele tiver ensino médio, ele vai virar corretor, independente da atividade que ele estiver fazendo. E a função da imobiliária deixou muito mais de ser uma casa de negócio para virar um centro de treinamento. A Uhum. preparação nossa é constante, ela tem que estar todo dia em processo de construção. E entender que isso faz parte da contribuição para a melhoria do processo do mercado. Sim. Quando eu estava com o Gustavo conversando esses dias atrás e falando da qualidade do nosso corretor hoje, da qualidade do corretor de Curitiba, da qualidade do corretor de Goiânia, o nível do pessoal de São Paulo, Preparação, né? a forma que eles se apresentam, a forma que eles conduzem a negociação é muito diferente da que a gente vive aqui hoje. E cada vez que passa mais, nós vamos ter que preparar, porque a construtora vai começar a cobrar isso da gente, porque o mercado já cobra todo Já dia. cobra. E automaticamente cobrando dela, nós temos que estar conseguindo aqui munir os corretores de condições mais especiais de trabalho, dando uma preparação para ele ser protagonista no processo, para ele ser a chave do show do negócio e ajudar de forma coerente a transformar a vida das pessoas que de fato querem fazer, tanto para investimento quanto para moradia, um bom negócio. Sim. Né? A gente percebe a migração do mercado mostrando a quantidade de pessoas que hoje buscam, de forma mais jovem, a fazer parte do mercado imobiliário. Né? Tem muito jovem hoje, cara, buscando no imóvel, mesmo sem sair de casa, uma forma de investimento, uma forma de remuneração, uma forma de ganho através do mercado imobiliário, que anteriormente a gente não tinha isso na cabeça. Né? Então, assim, está muito mais hoje voltado para enxergar esse cenário, entender um pouco o que está construindo dentro do processo, para que o corretor se posicione de uma forma diferente e a construtora tenha aí esse aliado forte junto dela para poder estar esse momento de
de absorção desse problema que o mercado todo dia está despejando em cima da gente. Perfeito. Bom, vamos falar um pouco mais de urbanismo, né? Eu comento, às vezes, a gente começou a comentar isso ali atrás agora há pouco, que Palmas não é uma cidade pedestrial, né? Palmas não foi feita para se andar a pé. E a hora que a gente une isso ao calor, fica impossível, né? Durante o dia é impossível e à noite já não foi feito para isso mesmo, né? Não tem A árvore. gente junta as vias de trânsito muito rápido, você não tem o pessoal caminhando ali, as distâncias, né? As quadras são muito longas e daí por diante. Então a gente olha assim, na 21 existe um pouquinho, acho que o mínimo possível existe ali na 21. Quem mora dentro da 21 hoje ainda vai no mercado a pé à noite, né? De dia é impossível, né? Mas ainda vai à noite na Casa Oliveira, é muito pouco, e ali em volta do parque. A gente tem ainda a possibilidade do cara sair de casa para ir no próprio parque, né? Às vezes nos bares ali da própria quadra, mas é muito pouco ainda se a gente pensar no tamanho de Palmas, né? Quando a gente fala de desenvolver produto, de olhar para o novo, de olhar para o urbanismo, como que vocês enxergam isso? Existe alguma coisa que deve mudar dentro do nosso contexto, né? Dentro desses microblocos que nós temos ali, como que vocês enxergam isso? Para onde que nós vamos com isso? Ainda existe mudança ou a tendência é que continue assim mesmo? Cara, esse é um problema que é fixo na cidade. Sim. Né? O calor e as vias. Eu acredito muito no adensamento mesmo, né? Que é realmente a gente tentar ficar mais próximo um do outro e conectar os serviços, né? Vamos pegar um exemplo. Nós já temos um lançamento em Palmas que tem lojas embaixo, que foi Sim. a linha Lux. Sim. Sim. Nós tivemos lá atrás Malbec, pela JP. Perfeito, pela JP. Né? E isso hoje, em outras cidades, é o que faz a conexão. Entendi. A gente não vai conseguir mudar a infra da cidade. Então, eu acho que o ideal é a gente utilizar dessas quadras e colocar empreendimentos localizados onde a gente conecte ela para uma saída muito rápida Certo. e para que ela ande a pé. É muito legal aqui em Palmas você conversar, porque, por exemplo, se tiver um estabelecimento que você tem que ter estacionamento para chegar nele, as pessoas já acham longe. Elas querem ir no lugar onde pode colocar o carro na frente. É só para descer do carro cultural, mesmo. Né? Sim. Né? É cultural. Então, eu acho que nós temos que saber entender isso e realmente fazer essa conexão, colocar pessoas mais perto. E olha que legal, quanto mais pessoas você coloca perto um do outro, mais afastado ficam os carros. Sim. Entendeu? Esse que é o tchan do negócio. Olha, o Gustavo falou bem em relação a isso aí. A nossa estrutura de município, ela não favorece a gente a fazer isso, né? Lá atrás, quando eles idealizaram nas avenidas principais os prédiozinhos que pudessem fazer uma cobertura de pedestre ali, era pensando nessa sombra que nós não tínhamos, né? Então, os prédios da JK, eles tinham a base inferior um pouco reduzida e a maior cobrindo um pouquinho a frente da calçada para que pudesse criar ali ambiente de sombra e tal. Mas o nosso perfil de cidade não favorece andar a pé. Não tem jeito, gente. Aqui vai acabar criando o conceito, o caminho para que a gente possa, de fato, haver o adensamento e a gente criar microciclos ali, igual acontece de comércio igual comércio, igual vive em Brasília, igual as pessoas que estão setorizadas nas quadras em Brasília. E se precisar de uma conexão maior, daqui a pouco fechar as avenidas e falar, poxa, aqui vai ser um dia da ciclovia, aqui vai ser o dia de pessoal andar a pé, vai poder correr na avenida, igual faz no Rechão. Para promover isso mesmo, né? Para promover, igual corre no Rechão, essas coisas assim. Porque eu acho difícil ter uma característica de cidade bairrista com essa distância que a gente tem e com o calor que a gente tem na cidade. Não tem jeito. Então, eu passei lá na 306 semana passada, fui deixar um amigo meu na casa dele, e aí eu passei lá no Aura, né? Passei ali, o Bela... O novo agora, bem perto ali, 100 metros. O Bela Parque? Não, o shopping. O Bela Vita. Bela Vita. Sim, o mall. 100 metros ali do mall, né? 100 100 metros de vocês. E o Open, sei lá, 700 metros, mais por ou aí. menos. É bem pertinho. Na esquina de cima da 208. Sim. Então, assim, isso, na minha visão, vai ajudar muito essa urbanização e esse deslocamento para tu ter que ir a um grande shopping, por exemplo, né? Sim. O cara que mora ali na 306, para ele ir lá para o Capim Dourado Shopping, ele teria que, sei lá, cruzar a cidade para ele poder comprar uma meia, para ele poder tomar um açaí, para ele poder ir para um Zé Colmeia lá, tomar um chopp, né? Sim, você começa a diluir isso, né? Então, você começa a diluir, que é o que tem em grandes centros, né? Sim. Ou seja, você começa a preencher algumas áreas que estavam paradas e aí você lança um empreendimento sem saber que, teoricamente, não iria ter, pelo menos naquele espaço de tempo de 5 anos, e hoje você vai ter um produto que está do lado de 2 shoppings. E é legal que caminha junto. Por exemplo, a gente que é corretor, nós temos investidores. Sim. Então, é um argumento, fala, cara,
a incorporadora tal tá fazendo ali um empreendimento naquela quadra. Vamos comprar aqueles terrenos do lado para você fazer umas salas para alugar? Sim. Sabe, você entende que o repertório cresce, né? E isso é muito legal. Eu passei por uma experiência muito legal no Aura Cessamar, que a mãe tava tentando brigar não, tirar as telas dos filhos. E no Aura Cessamar não tem campo, não tem quadra, tem beach tênis. E ela, poxa, mas meus filhos gostam de futebol e tudo mais, e eu quero tirar a tela deles. Aí eu peguei uma linha reta e tracei até o Flamengo, 800 metros. É do lado, né? Se você pensar pelo tamanho da cidade, é do lado. É sobre isso, cara. Sim. Você entende que é uma preocupação com a educação, de ter uma certa cultura, e você tá ajudando, cara. Imagina ter que pegar carro e atrapalhar a vida dela Sim. e tudo mais. Então eu tô querendo muito trazer esse lance do urbanismo com a gente como protagonista. O corretor na hora do contra-argumento, porque um argumento de um cliente nada mais é do que uma repetição e segurança dele. Então, Sim. nosso papel é tentar compreender isso e explicar. Melhorar isso de alguma forma, sim. Exatamente. Poxa, cara, nada melhor do que esse cara para falar de contra-argumento em relação a lançamentos de empreendimentos. Ó, peso que ele me deu. Responsabilidade Não, sua, né? as primeiras pessoas a fazerem contra-argumentos, e foi até bom, agradeço, foi quando eu conheci ele colocou lá os 15 gerentes dele, né? Que ele anda de bando, né? A tropa do 15, Alessandro. cara, e tem uma turma barra pesada lá. E aí coloquei eles na sala lá, cara, eu apanhei tanto. E esse pé direito, e essa sacada, e sei o quê, e sei o quê. Os caras entraram num nível de acabamento do piso, do rodapé. Quando acabou a reunião, eu falei, caramba. É uma sabatina de nível Senado. Nível Senado. Não vendi nada pra eles, né? Eles só foram lá e bateram em mim lá e tudo bem. Mas assim, esse cara que sabe. Sim, sim. Esse que é o Tchan. O cara te ajuda a desenvolver esse produto, né? Que é quem tá lá vendendo, apanhando do cliente o tempo todo, né? Ouvindo do cliente o tempo todo e tem que repassar, Então, né? eu Não tava tem até como. falando com o Mas Carlos. esse é do corretor, cara. Sim. É o cara que tá lá na ponta. todo Sim, dia. sim, o cara tá apanhando, ele não tá, tem jeito. ele de tá não ouvindo ter. não, né? O não ele tá ouvindo. Com certeza. Sim. E até, Carlos, você vai lembrar que a gente tava falando, né? A gente acompanhou um arquiteto que tava ajudando Sim. a fazer a incorporação. E o cara veio com um projeto de suíte americana, né? E aí, quando eu sentei na mesa com ele, eu falei, cara, deixa eu te falar, isso na minha visão não roda mais aqui. Né? E depois eu falei pro Carlos e a gente comentou, a gente teve a oportunidade de conversar junto, e depois ele apresentou e viu que mudou, né? Sim. A gente viu que ele mudou o projeto. Então, assim, essa participação no desenvolvimento do projeto é aquilo, peraí, se eu tenho novos produtos que o cara trata ali com não só o acabamento, se é um piso ou um pé direito, mas no que aquele projeto vai proporcionar para a população, nós, como imobiliárias, o Alessandro sabe disso, que nós vivemos todos os dias, a preparação para ter uma turma ao mesmo nível desses novos projetos. Sim. Porque já pensou em incorporador, quebrar a cabeça durante 2 anos, 3 anos, soltar um produto na mão de um mercado que não está preparado para poder vender esse tipo de produto, gera desconfiança no mercado. Com certeza. Porque aí tu tem o teu corretor lá da ponta que, cara, vai pegar um novo lançamento do Aura. Cara, o cara não tem entendimento, aquilo que a gente fala muito, né? Sobre repertório de o que é entender de projeto, da primeira venda da corretora, que só vendeu Cessamar e metragem, e agora vende o produto, vende a transformação daquele produto. Então eu vejo que a gente está no caminho certo, não vamos parar. Não tem como parar mais. Não tem como parar. Mais. E água mole, pedra dura, tanto bata que fora, que a gente fala. Nós precisamos estar preparados para esses novos produtos que Palmas vai receber nos próximos 10 anos. E, Érico, isso é bom pra gente que está no mercado, sabe? Porque o construtor, ele inova e automaticamente ele cobra da gente que a gente faça isso acontecer. Você tem que devolver, né? E a gente cresce com isso, cara. Porque os produtos chegam de forma diferente, com explicações que a gente não está habituado a viver no dia a dia. Então você tem que comprar, entender e replicar isso. E replicar não é fácil. Replicar com muita gente, então, é mais custoso ainda um pouquinho. Mas é importante para o crescimento da profissão, para o crescimento do corretor, para o crescimento da atividade que nós estamos tentando desenvolver, né? O corretor já carregou por muito tempo o discreto de não ser uma pessoa qualificada para estar ali. Então, nós precisamos mudar isso, né? Precisamos compreender que a função nossa como gestor de imobiliária é estar todo dia ali à frente, gastando um tempinho seu ali e falar, cara,
Nós precisamos construir isso. E se eu não souber, me cobra que eu vou Sim. estudar para poder trazer isso para cá. E o tanto que o procedimento é complexo, né? O incorporador faz um primeiro desenho, chama a imobiliária e apanha da imobiliária. A incorporadora melhora o projeto, baseado naquilo, e devolve para a imobiliária o projeto pronto. E muito melhor. E aí ela bate na imobiliária, porque a imobiliária tem que vender. Com Sim. certeza. Você me pediu Cara, para resolver. Com Tem certeza. uma é isso história aí. engraçada Não é isso? pra É isso. isso aí. Isso é importante. Por exemplo, o segundo nosso agora, eu chamei, o Érico foi lá, o Alessandro, eu acho que eu chamei 9 corretores. Sim. Então, assim, eu quero muito jogar na cara de todo mundo. Foi você que fez essa planta aqui. Mas eu falo, e é isso, Vende. o mercado é isso. Eu fui o Eu quero último, muito. dei menos palpite. Deu meu palpite. Dei menos palpite. Não, porque eu peguei pro Érico e abri uma prancha de uma planta, ele, empreendimento tal. Falei, caramba, Ele Uhum. já conhece. já conhece. É. Ah, era dele o empreendimento. Não tá nem na... Mas assim, é isso, cara. Sim. É ter isso. É muito complexo, né? É um desenvolvimento muito árduo. E aí todo mundo apanha junto, né? Eu acho que o jogo é esse. Todo mundo tem que se virar para entregar para o cliente, né? E o cliente, mesmo depois de tudo isso, ele volta batendo de novo. Não tem boa, né? Ele volta achando problema ainda que ninguém viu no cenário. E tem que desenvolver, e tem que melhorar, e tem que fazer, né? Vamos lá. Só para Fica à fazer vontade, um ponto, fica à o vontade. Alessandro, o Alessandro comentou sobre, eu fazia essa comparação muito mais do que eu faço hoje, né? Mercado de Curitiba, São Sim. Paulo, mas eu, assim, olhando para os próximos 10 anos, eu vejo que hoje nós estamos muito mais próximo dos caras do que nós tivemos há 10 anos atrás. Não tem nem comparação. Entendeu? Então, Sim. assim, É. o nível de preparação, por mais que a gente esteja ali batendo, treinando, né, toda semana nos treinamentos, mas eu vejo que isso foi nossa luta de qualificação, de preparação para o mercado e o nosso cliente que vai receber isso. Com certeza. O mercado ganha, né? O mercado ganha. Então, assim, na minha visão, né, o cara vai estar muito mais preparado para tirar ali, vender uma fazenda de 2 mil alqueires, receber, sei lá, 100 milhões e vou colocar 15 milhões aqui no mercado imobiliário, Perfeito. porque o cara que está lá na ponta se preparou para justificar para ele O porquê fazer disso? o porquê fazer desse tipo de investimento. Mais uma vez, Érico, muito ligado à chegada da tecnologia, né? Sim. Esse acesso à informação fez com que a gente conhecesse pessoas fazendo transformações em lugares que a gente não tinha condição de ir. Sim. Né? Eu sou no meio ali entendido como muito passado nisso aqui, sabe? Porque eu não tenho rede social, porque eu não estou antenado no processo, porque eu tenho dificuldade de participar dos É porque eventos. aí se porque- você entrar, bicho, aí não vai ter Não espaço para aguenta, ninguém. cara. Aí você fica Tem. quieto. Imagina a agenda Mas desse cara. então, Não é justo, né? Não é justo, Não, né? Ele mas, faz uma reunião semanal toda segunda, não ia ter tempo para essa reunião. mas essa chegada fez com que a gente começasse a falar, cara, eu preciso observar o que está acontecendo, Sim. eu preciso mudar isso. Então, essa proximidade aconteceu muito com a chegada da informação também. Né? A gente tem na mão aqui hoje coisa que está acontecendo em qualquer lugar do país ou do mundo com uma velocidade absurda. Em tempo Né? real mesmo, né? E fazendo a gente se deslocar até isso também. Sim. O caso que o Gustavo citou agora há pouco. Tava eu e o Marquinhos semana passada pegando frio de 2 graus em Curitiba. Sim. E lá participando 3 dias de intenso de imersão para falar assim, cara, nós precisamos corrigir alguma coisa. E você volta de lá e fala, cara, tem tanta coisa para eu fazer. Eu tô tão fora do eixo, parece que eu não fiz nada. Sim. Então, assim, é parte do processo de informação que a gente está tendo hoje. Naquela época a gente não tinha essa... né? Cara, e é tudo muito acessível. Por exemplo, hoje você segue uma pessoa que você admira em um quesito no Instagram, você pode mandar mensagem para a pessoa e a pessoa... E ele responde. O que é mais incrível, a gente às vezes tem medo, né? E o que mais É, incrível é que o cara te responde, que ele ajuda ele te ajuda. gratuitamente, de bom coração, né? Que é o que É. muito acontece no nosso mercado. Nosso Cara, mercado é isso. Sim, acontece demais. Nesse mercado, cara, a pessoa que não entender que a nossa função principal é servir, não vai fazer acontecer. Sim. Porque aqui a gente serve o dia inteiro. E o que é bom é que com o passar do tempo você percebe que as pessoas servem a gente Sim. constantemente. Sim, sim, Então sim. o tempo todo ali dando força para que a gente continue trilhando o processo, sabe? É transformador, o mercado muda. Muito bacana, muito bacana. Eu acho que nós aprendemos muito, né? O Érico falou, e aí você começa a pensar com o mercado financeiro. Né? O mercado financeiro sempre foi muito mais estruturado. Né? Ele Sim. sempre foi muito mais robusto do que o imobiliário. E o imobiliário começou a buscar argumento, começou a buscar repertório e hoje consegue atender o cliente. Porque hoje consegue comparar com o cara, você consegue conversar com o cara. Né? Os Sobre... caras batiam na gente, né, mano? Demais, Cara, demais. vocês batiam na gente, cara. Demais. Nossa Senhora. Eu falei, Entendeu? cara, o que eu vou fazer pra bater nesse cara também?
Sim. Olha, eu tô correndo atrás disso tem tanto tempo. Tô falando mais próximo pra ver se vocês me ajudam a achar o jeito de bater nele. É todo dia porrada, todo dia não é porrada. isso, o imóvel né? Mas eu acho que hoje a gente tá vendo a luz no fim do túnel. Tá. E a gente Cara. tá atraindo, cara, muita gente que ainda não atraía 10 anos atrás. Isso Vou é fazer verdade. um desabafo para vocês. Eu trabalhei na área do banco por muitos anos de clientes que geriam grandes riquezas. Uhum. Eu não conheci nenhum que gerou riqueza com aplicações financeiras. Sim. Nenhum. Assim, Agora você vê que o cara mudou de lado mesmo. Agora, É. agora ele tá nessa mesa aqui. assim, Mas é muito verdade. Isso é empreendedorismo, isso é mercado, notório, mercado sim. imobiliário, agronegócio. E é uma conta muito simples, cara. Se você pegar uma parcela de 1.500 em 2012 e corrigir no INCC nela, que hoje deve dar 5, 6, Uhum. e vamos supor que você estivesse pagando empreendimentos de apartamentos aí de 350, 400 mil, Uhum. a gente tá falando de 10 anos que você fez um patrimônio de 6, 5 milhões. É absurdo. Entendeu? É absurdo, sim. Aonde se faz isso? Sim, sim. Mas também ela tem um preço alto, que é como o Alessandro falou, uma disciplina altamente, Sim. muita disciplina. Não é muito todo foco. mundo. Não é a minoria que consegue alcançar, É, né? Mas essa agora disciplina. eu preciso puxar a sardinha para Palmas. Palmas é convencida do mercado imobiliário como catalisador de geração de riqueza. E isso não é muito comum. Tá bem em outras cidades. disseminado, né, no mercado. tá Sim, bem eu disseminado. concordo. Então, às vezes a gente escuta o agronegócio tá ruim lá em São Paulo. Cara, migra aí umas transações imobiliárias legais, assim. Então a galera tem como opção o mercado imobiliário. Perfeito. Perfeito. Falando do Lux, o Alessandro, que foi líder aí de vendas, eu até vou abrir aqui para todo mundo. A gente esperava-se um grande resultado pelo projeto, né? Lançou no momento certo, mas assim, dentro de uma cidade de 300 e poucos mil habitantes, né? Você tem um VGV, foi o quê? Uns 280, Alessandro? Um pouco mais de 280 milhões. 280 milhões em... 3 meses. Então, É um número né? absurdo. Para Então, assim, Brasil, é um número absurdo. nós estamos falando em quase 300 milhões em 45 dias numa cidade de 300 e poucos mil habitantes. Ah, mas é capital. Sim, mas olha o poder que isso tem. Isso, cara, isso dá um estudo de caso para qualquer incorporadora, para qualquer imobiliária. E assim, quando o cliente fala, mas é assim, eu falo, cara, eu uso isso não como argumento, mas como prova social de que o mercado imobiliário é isso. É catalisador de investimento. Ué. Se o mercado imobiliário de Palmas não tivesse nessa ascensão, jamais a gente teria um resultado como esse. Bem isso. Érico, você tocou num assunto que eu gostaria até de fazer uma pontuação em relação a isso. Eu participei por muitas vezes junto com a construtora discutindo sobre o projeto, vendo o projeto, sonhando com o projeto. O projeto era para ter sido lançado um ano antes, demorou um ano o lançamento do projeto. Então nós vivemos aquela ansiedade do projeto por muito tempo. E quando estava próximo de lançar, eu sentava com o Guilherme e às vezes ele perguntava, o que você acha? Como é que você imagina? Então eu falava, cara, se a gente atingir 30%, vamos pôr a mão para o céu. 30% de 425, cara, nós estamos falando de mais de 120 unidades. É um prédio liquidado. Já era Já né? era um sucesso. Sim. Um dia antes, nós sentamos e eu falei, o calor está muito legal, as pessoas estão gostando do que está vendo e a gente tem que começar a canalizar isso para trazer resultado. E eu preocupado. Por quê? Cara, quem vive do mercado imobiliário tem que preocupar com o mercado imobiliário. Se o projeto frustra e dá errado, todo construtor ia retrair. O Gustavo vai falar, peraí, deixa eu pensar um pouquinho mais. Sim. Fulano, deixa eu pensar um pouquinho mais. E nós, que somos a menor parte aqui do processo, como é que nós íamos ter produto? Sim. Como é que a gente ia fomentar esse negócio? Então, o interessante para a gente é olhar para hoje e falar assim, cara, está dando certo para a Aura, está dando certo para a Elmo, está dando certo para a Uber, está dando certo para a Fama, e nós estamos sem estoque, eles continuam trabalhando e vão para cima, vão fazer acontecer. Então, a preocupação era muito grande para que o projeto desse certo, muito grande. Passava, assim, momentos que eu chegava na imobiliária com raiva, nervoso, e falava, cara, acorda, que você vai passar esse cavalo na sua frente, você vai perder a oportunidade, e esse produto tem que dar certo, se você quiser perdurar nesse mercado por muito tempo, ele tem que validar, ele tem que acontecer. Quando nós chegamos no stand, no dia seguinte, que estava aquele movimento, eu falei, cara, deu certo. Deu certo, agora vai. Agora não tem ninguém seguro, o negócio vai dar certo, as pessoas, o calor, a motivação dos corretores, o envolvimento do pessoal da construtora, o dono envolvido, e tava aquela coisa assim, aquele calor do negócio acontecendo. E aí tornou a realidade que é.
né? Por quase Sim. 300 milhões em resultado, das mais de 300 unidades vendidas em menos de 3 meses. Nós estamos falando, cara, 300 unidades vendidas num preço médio de R$10.500 o metro quadrado. Nós não estamos falando de um produtinho qualquer. É muito Nunca se alto, teve né? esse Muito valor alto. assim. Não, Não. nós estamos falando de um produto pesado, com a cara Muito pesada. Né? Né? E E com a pegada diferente do habitual. Uma avenida extremamente movimentada, com a tipologia de apartamento de 1, 2 e 3 quartos no mesmo prédio, né? Com uma mentalidade de comércio embaixo. Cara, era muito distorcido de tudo aquilo que a gente estava habituado a lançar. Falei, cara, é diferente. E as pessoas compraram. E compraram com convicção de que estava fazendo um bom negócio, Sim. e apostando naquela entrega, e apostando naquilo que a gente estava fazendo. Então, pra gente foi muito Bota bacana. naquilo ver. que o cliente daqui sabe o que é bom. Sabe? Sim, ele é exigente, Sabe. ele entende. É, Sabe? Você não tem como falar que 300 e tantas pessoas arriscaram. Não. Não. O cara estudou, o cara entendia do que ele estava fazendo e ele fez uma compra consciente. Com Uma certeza. compra de um metro quadrado expressivo. Com Ele também não certeza. estava comprando porque estava barato, eu vou comprar porque de qualquer jeito. Não, ele fez consciente. Ele, Com ele certeza. entendia o que ele estava fazendo. Cara, E é bem isso, Gustavo. foi tão surpresa que o dono da consultora assustou, hein? Sim. Ele mesmo não acreditou, Sim. ele mesmo ficou empolgado com o negócio. Era notório, se olhar ele no dia do evento, a felicidade que ele estava em transicionar no meio do salão, porque é um projeto que foi construído há muitos anos, né? O Lux não foi um projeto que foi idealizado em 6 meses e colocado na prateleira para poder entrar no processo de aprovação. Não, meu amigo, o Lux viveu um momento Sim. de planejamento e ele carregava uma marca, que era uma linha que eles vêm Sim. construindo há muitos anos, que para ele tinha que ser referência de resultado. Sim. Então, para ele era uma responsabilidade, e para nós que estávamos na frente do processo, era uma responsabilidade muito grande. E graças a Deus o comércio, o mercado comprou, os corretores compraram a briga, os corretores se envolveram, tiveram emoção em cima daquilo. As imobiliárias que abraçaram com muita vontade para falar assim, tem que dar certo, o resultado Sim. tem que acontecer. Um trabalho Então, muito bem feito, né? E isso deu gás para que todo mundo olhasse para o mercado de uma forma diferente e o consultor estivesse animado e pensando em mais 1, 2, 3 Sim. empreendimentos. Sim, sim. E aí você E a olha, gente continuar fomentando o negócio. voltando sobre aquele assunto de preenchimento de espaço, você olha uma construtora como a MRV, que é uma indústria de imóvel, Indústria. né? É uma indústria, literalmente uma indústria. E aí recebi uma mensagem pessoal, né? Abrindo a segunda torre lá do lançamento deles de agora, uma corretora ligando, fazendo, ofertando, né, para os clientes de base. E ele falou, o produto que era 230 mil da primeira torre agora é 255. Aumentou 25 mil, gerando escassez, sabendo que daqui a 2, 3 meses vai acabar a segunda. Nós estamos falando em cada torre de 120 unidades. Uhum. Então, assim, do público C, do público B, como home, tem 20 e poucos Uhum. apartamentos disponíveis, de 160, É. quase 170 unidades, o Aura que já está liquidado praticamente, e de um projeto como o Lux. Então, assim, a minha pergunta é, qual é a prova que o cliente precisa ter para ele poder acreditar ainda mais no mercado imobiliário? Sim. Aí falamos de Lux, falamos de Aura, vamos falar do Parque César Mário. Eu quero ouvir o Gustavo. O Gustavo está lá em Curitiba também, além de Palmas, né? Cara, E que Curitiba tem muitos dos parques mais belos do Brasil, na minha opinião. é engraçado você falar, porque eu sou rato de parque. Em Curitiba eu moro em frente a um parque, Legal. que é o Parque Barigui. Fantástico, inclusive. É o maior de Curitiba. Cara, quando é que a gente vai chegar nesse nível, assim, de morar num parque em Curitiba, morar num parque... Deixa eu te contar breve. Cara, Breve. A É Aura vai um trazer um nível projeto muito lindo elevado, e eu vou né? colocar você nele. Vai ser breve. Vai ou não vai? O cara Vai, estudou demais. vai ser o cara breve. estudou Cara, demais. É. Eu tenho uma amiga capivara Laia aqui, meu amigo. Eu vou no César Mar, boa. cumprimento minhas capivarinhas. E aí, às vezes, eu tô ali, tanto no Parque César Mar, e vejo só 4, 5 prédios ali da 404 Sim, e vou correr sim. no Barigui, onde já vejo uma avenida completa de prédios e novos empreendimentos. Eu sou testemunha de que isso melhora a nossa vida. E eu acho que corretor é a essência disso. Um corretor de sucesso é um corretor que tem uma vida com coerência, que é praticar aquilo que fala. Sim. Então não adianta nunca eu ter um negócio onde eu falo que qualidade de vida é super importante e eu não viver isso. Sim, Né? sim. Então, o parque, ele tem também uma lá em Curitiba e em Goiânia. Eu vivi em Goiânia quando o Vaca Brava estava sendo reformado. E o Vaca Brava, ele foi reformado com o efeito de salvar ali aquela Uhum. região de Sim, inundações. sim. Uhum. Né? E já Curitiba, na época do Lerner, do Jaime Lerner, que faleceu, os parques já tinham esse planejamento de que quando a cidade chove, as águas vão para esses parques e a cidade não alaga. Então, ele não tem só um efeito de visual. Né? A gente hoje faz um prédio em frente a um parque, cara, ele tem um efeito ali de esgoto, de drenagem, de beleza, de pulmão verde, né? E então, Palmas é banhado disso. E tem um detalhe, Palmas tem muito microparque, que são essas áreas verdes, Sim. que
se você ler a regra de adoção da prefeitura, é a coisa mais fácil do mundo. A gente adotou uma área muito grande em frente ao Orla César Mar. E faz parte da nossa estratégia buscar terrenos onde nós temos, no mínimo, uma APP ao redor. Perfeito. Então, o terreno tem que ser cercado de APPs para que a gente adote e integre isso. Então, não é só qualidade de vida. É você valorizar o empreendimento. É você valorizar a entrada de uma quadra ou o terreno lindeiro. É algo que Palmas tem abundância e eu acho que a gente tem que começar a cuidar. Perfeito. E você enxerga... Porque nós estamos falando de um parque de 98 mil metros quadrados. Né? Quando você olha aquelas imagens do teaser de vocês agora, né? Por cima, é a coisa mais linda do mundo. Eu sou suspeito para falar, mas eu começo a comparar muito com a Orla, inclusive. Eu falo, cara, isso aqui é surreal. Tanto que em Goiânia, Vaca Brava é vendido como Orla Vaca Brava e Orla Flamboyant. Sim. É engraçado isso. E eu ainda sinto o César Mar subentendido, subutilizado. Ele é muito grande, ele é muito bonito. Ele ainda pode ser muito mais do que ele é hoje, entendeu? O que você enxerga que pode ser feito, que precisa ser feito pelo poder público, pelas incorporadoras, para que o parque como um todo, para que os 98 mil metros quadrados possam ser utilizados, entendeu? A gente está falando de trilha, a gente está falando de tudo que se possa ser feito ali dentro. Então, tem muito, eu tenho tudo mapeado ali, são 9 trilhas, somente uma é operante, certo. Tem um pier lá lindo que dá para você fazer yoga, e o parque não é só o César Mar, né? A reserva ambiental corta Palmas ali, Sim. passa pelo... O corredor verde inteiro ali, e né? chega até quase o Alphaville ali, certo. né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é só questão de tempo. Porque na história do mercado, a gente parou ali em 2013. De 2013, qualquer corretor que entrou no mercado, ele foi alfabetizado e treinado para falar somente 4 palavras. Orla, 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 Orla. O mercado imobiliário nos últimos anos foi Faz Orla. sentido. E há pouco tempo, porque a 404 já tinha acontecido. Sim. Agora que está voltando a falar do Parque César Mar, e não só por conta de empreendimentos, mas também por conta da vida que está voltando a ter. Então, eu acho que é uma questão de tempo, logo, nós vamos ter 2 perspectivas diferentes de viver. Que isso que é legal. O lago é muito legal. É para um estilo de vida que um nicho gosta. Sim. Cara, é específico, é né? muito legal. E principalmente agora que a urbanização tá chegando lá, porque quem chegou lá 5, 6 anos atrás, galera do Veredas, cara... Sim, não aproveitou tanto, né? Não aproveitou tanto. E o Parque César Mar já é também para um outro público diferente. E eu acredito muito que esses públicos não se competem. Então, e uma coisa que é muito interessante de não só parque, tá? Eu acho que é um papel muito nosso de construtoras equalizar o preço do metro quadrado. Então, quando a gente tem 2 regiões da cidade só, onde se praticam acima de 10, e aí o gap vai lá para 6, tem alguma coisa errada. Sim. Né? Então, a região da 306 era isso. Era 6 agora, cara. O último lá, 10.930 vendido. Sim. Né? E legal que os bancos que financiam a Caixa avaliou ali já acima de 10. Então, opa, a gente já tem uma macro região. Estamos falando de 80% acima. A gente tem uma macro região que chegou a 10. Quantas regiões potenciais em Palmas a gente não pode fazer isso para chegar a 10? Eu acho que o César Mar era questão de tempo ali. Aquela linha ali da 306, da 308 ali. Na verdade, gente, o projeto do César Mar foi feito na época para atender um público específico. E ele deixou na época boa parte da sociedade que morava nas quadras mais habitadas, que era 106, 108, 110, porque a entrada dele estava voltada para 51, para 41. Sim. Eu acho que o processo do César Mar, de construção do César Mar, vai começar a acontecer agora. Principalmente se tiver uma atividade público-privada envolvida nisso. Está na hora das incorporadoras aí, eu já falei isso com o Gustavo, já falei isso com o próprio Guilherme, que tem terreno lá na região, de adotar o parque. E falar, cara, por que a entrada só fica voltada para 41, para 51? Ele tem que abrir uma entrada para cá, para 306, para 308. Fazer com que as pessoas conheçam o outro lado do parque. A gente sabe que ali tem uma polícia municipal alocada, mas as pessoas não sabem como acessam, não sabem que caminho que vão. Sim, e quando vão... bem esse questionamento. E vão por pequenas trilhas ali acessar a pista de Cooper e a pista de caminhada lá embaixo. Então, acho que a partir da hora que as pessoas começarem a ver isso e falar, cara, o lado de cá também merece, o lado de cá também tem muita gente, e a 306 e a 308 são quadros extremamente nobres como a 404, né? Com a mesma vista, às vezes até em condições melhores de condição de visão, e que precisa compreender que aquele parque faz parte dessa integração de cá também. Então, eu acho que isso é questão de tempo para acontecer. Cara, e aí,
analisando que o parque, gente, ele encerra naquele trecho, mas o córrego, o brejo ainda continua e vai levando até chegar na UFT. Sim. Então você passa na 205, você passa no Ele atravessa a fundo do cidade. Ecológico. Ele atravessa a Cara, a cidade. quantidade de coisa que ainda pode acontecer em volta de Sim. parque, a quantidade de coisa que ainda vai Cara, acontecer. E isso é legal você falar, porque assim, ó, imagina nossos filhos, ou a gente já velho, mas bem saudável, olhando pra essa cidade, a gente vai falar, quem comprou no parque ganhou Sim. muito. Acertou Quem comprou demais, ali no né? Cabo Branco e João Pessoa em frente, Sim. agora é só empreendimento pra trás, altiplano. Então, assim, são imóveis acessíveis porque ainda tá no crescimento da cidade, mas se Uhum. você coloca em outra cidade, ó um detalhe, cara. Você com certeza é da época, não tô te chamando de velho. Mas quanto que já foi? chamou. Quanto que foi? Quanto que era o apartamento Lago Azul? Cara, 303 mil foi o que a minha tia pagou no apartamento 301. Beleza. O Lago Azul, qual é? O primeiro da 41. 41. Não, 100 parcelas de 1.000. Foi Que 100, isso? 100 mil 100 reais. parcelas de Era mil. um campo de futebol Oh, ali. eu vendi por 303. Isso Isso, depois, e mas depois 100 parcelas de mil. Que Era isso mesmo. Foi, a Araguaia vendeu 100 parcelas 100 de parcelas de corrigido. mil. É isso Cara, aí. Foi isso mesmo. 800 você não compra lá. 800 você sim. não compra lá. Sim. Ou seja, aquele lance que tem em São Paulo de comprar apartamento antigo e tá super valorizado, tá acontecendo aos poucos aqui porque a localização é muito importante. E eu vou te Sim, falar, viu, com Gustavo? O defensor existe o defensor da orla e existe o defensor do parque, cara. Com o Mas tamanho é e o que eu altura. falei, quando você Com o olha, tamanho e né? altura. Sim. Tamanho e Tem altura. Com tamanho e defensor, altura. eu sou um. Entendeu? Você Então, tem questão assim, de clima, você tem uma É. série de fatores, então, né? Que, assim, Sim, cara. ó, é- quem mora naquela Alameda Verde da Avenida Eleonova, ele fala pra ele vir pra Tá Orla. ganhando uma ciclovia lá agora. Fala pra ele vir Sim, pra estão em Orla. obra lá. Estão em Ele obra. Troca, lá. ele É troca fantástico, tapa é pra ficar ali fantástico. naquele lugar. Não, e olha as imagens do teaser lá da É. aula. Cara, o Adrianão aí Entendeu? O que é aquilo? O que é aquilo? Que isso, foi o Adriano? Foi o Adriano, Foi o Adriano que fez. Adriano, você tem que compartilhar aquela imagem com a Fez. gente, cara. É. Tem que O- compartilhar. Todas as filmagens desse próximo também vai ser o Adriano. Sim. E eu vi ele fazendo de um concorrente lá o tour por andar, que pro Aura Sazamar eu tive que trazer de Balneário Camboriú. Então, Sim. assim, ele já pegou a Ô, tecnologia. Já a gente Depois tá falando, fala Gustavo, comigo a não tem respeito nem disso. um spoilerzinho, não, assim, cara, pra galera, claro. Cara, eu vou te falar um negócio. Não, O- sem entrar nos detalhes, mas Não, o projeto está pronto já há um bom tempo. Sim. Mas a gente está gastando muita energia agora para compatibilizar, porque a volumetria do projeto ele tem uma característica de pegar a estrutura, transformar num exoesqueleto, e desse exoesqueleto ser a fachada do empreendimento. Entendi. Então, para você fazer para a galera da engenharia, para fazer uma compatibilização estrutural, vai quebrar os caras, muito né? difícil. Mas um spoiler que eu posso dar é que quem foi para Curitiba viu 2 prédios praticamente iguais Muito parecido em relação à arquitetura. Você viu o Age 360, Uhum. já mostrei, Muito bonito. o Ícaro. Então, essa é a pegada. E realmente Bacana. esse empreendimento é 100% a nossa identidade. O Aura Sazamar, a gente focou muito na planta, porque fora o Aura Sazamar, só teve o Jardim Europa, ou Jardim Europeu aqui, perto Jardim Europa. Jardim Europa Jardim mesmo, Europa, 205. e tinha 11 anos de diferença Sim. entre uma planta na região, uma planta acima de 120 Sim. na região central de Palmas. Agora esse, realmente, ele vai ter uma arquitetura muito diferente. Aí o que eu posso dar de spoiler é que é o primeiro prédio sem muro em Palmas. É realmente da porta para fora, de fora para dentro. Fantástico. Nossa. Ele é Fantástico. conectado com a cidade, vai envolver uma parceria com a prefeitura de adoção das áreas, onde a gente integra, e parte do terreno simplesmente é acessível à população. Então, Entendi. às vezes você está no parque caminhando, você pode sentar na calçada do prédio sem morar e brincar com o seu cachorro, fazer uma selfie, ficar vendo o sol se pôr. É muito legal falar, cara. E o prédio, ele tem um negócio muito legal, que vai ser um prédio com a gente vai ter uma arquibancada de contemplação. Ô, louco. Então, para você contemplar o pôr do sol vindo do lago e jogando aquelas espelhos d'água pro parque, pro lá. Cara, assim, não é filho, assim, é um negócio muito E interessante. Palmas é louco, né, cara? Porque a É. gente falando de parque, e você consegue, cara, ter acesso ao lago. também. Consegue ter acesso ao lago. E Divisão de que eu qualquer falo. Você aproveita a esse- beleza. Sim, a beleza é muito bem aproveitada, né? Isso, Da e por isso que eu vista acho que não vai mudar, sim. porque acabou os terrenos de frente pro parque. Cara, se você fizer na quadra de trás, Sim, por exemplo, os terrenos da 21 dão uma vista fenomenal sim, pro parque e pro lago, sim. né? Os terrenos, o Green Lake, por exemplo, eu já subi no 9º andar, e que vista da cidade que você tem dali, do Excelente lago. e das- Cobertura do Excelente é também. lindo. Excelente. Então, assim, tem muito ainda a se contribuir, assim, né? Sim. Então, cara, tô louco pra cobrar vocês, mas, ó, a planta é 100% corretor. Isso eu bato com convicção.
Eu fui o último a apresentar. É só devolver, né, Gustavo? É cara, só devolver e falar Não, vende, né? eu quero que o corretor, assim... Se o Alexandre deixar eu vender pelo menos É. 5 apartamentos lá, tô tranquilo. Cara, Cara, baseado... que é isso? Passa pra Vivance. Vai vender. Tá dormindo no ponto, não tá, cara? Cara, é muito legal isso. É muito legal, assim, Muito bom. a representatividade de vocês. Muito bom, muito bom. Bom, vamos caminhando pro final, porque se a gente continuar aqui, tem conversa Vai, pra noite vai. toda, né? Duas coisas pra gente concluir, quero ouvir o Érico também. De vocês dois primeiro, o que vocês entendem como tendência, tá? Para os próximos 10 anos aí, como o Érico bem disse, de urbanismo, né? De mobilidade, de sustentabilidade. O que vocês enxergam para Palmas como uma pincelada aí, um insight de tendência, tá? E depois, o que vocês falam pro mercado, a dica de vocês, né? Pro mercado que precisa vender aura, né, Gustavo, daqui uns dias de novo, pro mercado, pros corretores da Vivance, né, de forma muito geral. Quero ouvir vocês pra gente poder concluir. Eu quero escutar primeiro quem tá na ponta. Vamos lá. Olha, eu acredito que o mercado, nos próximos 3, 4 anos, ainda muito aquecido. Sim. Acho que vai muito na linha do que o Gustavo está trazendo para esse novo empreendimento, sabe? Uma arquitetura arrojada, com projetos bem pensados, com a planta bem desenhada para poder compor essa necessidade. Eu acho que a verticalização vai seguir esse ritmo de vegetação, Perfeito. de arborização no meio ali, sabe? Dessa integração, como o Gustavo diz, da porta para dentro e da porta para fora ali, esse processo juntos. Você vê essa composição acontecendo nos próprios prédios que estão sendo lançados pelas grandes construtoras nossas Sim. aqui. Uhum. Sim. Né? As plantas são muito bonitas e as fachadas, então, cada dia que passa, mais ousadas, mais arrojadas e tal. Então, acho que Palmas só tem a crescer nesses próximos 10 anos. Eu comento sempre com as pessoas que estão muito próximas de mim que a gente vive aqui num cenário de bolha, sabe? Muito parecido com Brasília. Brasília é uma capital onde todo mundo manda o recurso para lá. O Sim. Brasil manda o recurso para lá. Uma bolha muito positiva, né? Exatamente. Uma bolha muito Em positiva. Palmas, nós estamos aqui, assim, a 600 quilômetros, todo mundo manda dinheiro para Palmas. Você pega o oeste da Bahia, sul do Piauí, oeste do Piauí, sul do Maranhão, sul do Pará, leste Leste do da Mato Bahia. Grosso, todo mundo vem para Palmas. E isso engrandece muito a cidade, porque a gente passa a ter um turismo hospitalar, um turismo médico muito pesado, a gente passa a ter o centro universitário criando corpo e muita gente com visão diferente, querendo condições diferentes de viver em Palmas. Então, acho que a arquitetura nossa vai acompanhar ritmo acelerado que está acontecendo nos grandes centros do mundo, tá? Cara, concordo plenamente. Eu acredito muito nisso. Eu gosto muito do que está acontecendo na cidade em relação à transformação, né? Eu vou muito investir tanto como pessoa e em negócios realmente em bem-estar, né? Então, fazer empreendimentos sem pressa, a 4 mãos, conversando com a sociedade, né? Conversando com todos os envolvidos. E eu acho que essa é uma tendência que vai deixar muito a cidade a crescer. E eu digo lá uma coisa, vai chegar um momento, já é outro spoiler, que Palmas vai ter a sua onda de empreendimentos assinados. Perfeito. E não está muito longe. Concordo. Começamos a discutir isso outro dia numa mesa de conversa ali e eu falei também que tá muito perto. Tá na Cara, hora. você fica tranquilo que não sou eu com o sinal dele. Boa. Mas vou vender. Você sabe o que vai ser Tá legal? muito perto, tá muito perto. Uma coisa é você trazer um arquiteto para Goiânia e assinar. É o Sim. primeiro dele. Mas quando Perfeito. você traz alguém para Tocantins e o cliente olha, caramba, ele fez uma ali em Brasília, uma ali em São Paulo, uma ali em Floripa. Sim. Olha o que esse cara vai trazer para esse arquiteto. Palmas vai ser isso. Impacta, né, cara? Não tem como. Impacta. É isso aí. Muito bom. Ó, tá tomando corpo, tá vendo? Mais né? um spoiler. Tá tomando corpo. Muito bom. E você, meu amigo? Quero te ouvir. Cara, a gente fala muito isso, né? Todo evento que a gente vai sobre o futuro do mercado imobiliário do Tocantins, a gente tocou num assunto que vale ser reforçado. Os nossos incorporadores são muito jovens, Sim. né? Então tá todo mundo com sangue nos olhos. Muito jovens, muito ousados, né? Muito bons, eu diria. Acho que a gente tem muita gente boa no mercado, isso é muito bom. E as incorporadoras e as construtoras, elas ajudam o desenvolvimento da cidade, né? Uma coisa boa em relação a isso também, só para pontuar, descortando a Não, sua não, fala. Os nossos incorporadores são acessíveis, cara. Sim. Isso é uma coisa Sim. importante, sabe? Porque quando a gente vai para o grande centro, você tem uma dificuldade muito grande, a barreira de acesso é muito longa. Sim. Sabe? Você pega uma cidade igual Goiânia, que tem lá seus 40, 50 mil corretores, é muito difícil ele conseguir falar com o incorporador. Acessar o cara. Acessar né? o cara.
E essa construção, como o Gustavo disse, a 4 mãos, é fundamental para que o negócio aconteça. E o nosso incorporador, que ainda é acessível. A gente fala com ele, a gente encontra com ele, a gente sai com ele. Né? Você vê muita coisa acontecendo na cidade em mãos dadas. Olha o exemplo do que a Casa Metriz está fazendo com a Fama na hora, pô. Adotaram um trecho bacana. Cara, aquilo ali faz parte do processo. Perfeito. Daqui a pouco nós vamos ter que criar cara para outros lugares. Né? E essa parceria é importante para que o negócio continue acontecendo ainda. Perfeito. É o desenvolvimento, né? A 4 mãos que o Gustavo falou. Então, assim, não vejo outro caminho. A gente fala muito de ciclo, né? Do mercado imobiliário. Mas, assim, por mais que a gente possa ter um futuro aí de um certo ciclo de queda, mas Palmas é diferente de qualquer outra cidade. Eu vim da Paraíba, né? De João Pessoa, que é um outro mercado, até vi no Minutos de Valor hoje, que foi o segundo metro quadrado que mais valorizou no Brasil em 2024, né? Eu creio que Palmas só não está naquele índice, porque eu acho que por conta dos tamanhos da cidade, né? do metro volume, quadrado. Metro quadrado, mas assim, sul do Pará, sul do Maranhão, tudo isso que você falou, nós somos a capital da Bahia, cara. Sim. Praticamente, tirando ali o lestezão de Salvador. Então, assim, quantas pessoas não vêm até a nossa cidade? Turismo de negócio, turismo ecológico, turismo do lago, Jalapão, que a gente já falou isso centenas de vezes. Sim. Então, assim, não tem erro. Não tem como não você comprar um imóvel e você não ter valorização de patrimônio, alavancagem de patrimônio. Então, assim, seja o morador mesmo que está comprando para rentabilidade, ou o investidor que quer colocar a grana no mercado imóvel, não tem erro. Então, assim, as pessoas que não tiveram a prova precisam acreditar e sabe que o amigo, o primo, o parente que investiu no mercado imobiliário não teve erro, né? Seja no urbano, seja no rural, como a gente está vendo aí, o agronegócio fomentando o mercado imobiliário urbano. Então é isso. Não tem como não expandir acima do que a gente está vendo que é o mercado imobiliário hoje. É sobre isso que vocês falaram. Na sexta nós tivemos aqui com o Fred Paim, que é um cara formidável. Ele é embaixador da Ventura. Ele veio para conhecer o projeto da marca com a Náutica, né? E a gente conversando muito aqui no podcast, ele falou um negócio que me marcou muito. Ele não tinha vindo ao Tocantins ainda. E ele é um cara que mora entre São Paulo e os Estados Unidos. Ele tem dupla jornada, igual o Gustavo. E ele falou, cara, o Tocantins tem um negócio fantástico. Aqui todo mundo quer que dê certo. Aqui todo mundo trabalha para que dê certo. E aqui todo mundo tem um plano. Porque você chega em muitos lugares, o cara quer que dê certo. O cara põe entusiasmo. Mas ele só quer. Certo? Ele falou que no Tocantins, todo mundo que eu conversei, além de querer que dê certo, tem um plano para fazer dar certo. Ele está trabalhando nesse plano. E é o que nós estamos fazendo. Né? E eu acho que isso resumiu muito bem. É um cara que veio de fora e veio com uma visão muito acertada. Né? Então, para a gente concluir, a mensagem final de vocês. O que vocês querem dizer para o mercado, né? Querem trazer de mensagem para que a gente possa concluir esse episódio e conversar mais depois. Faz o fechamento, você é melhor fechamento que eu. Fechamento? Eu entender. Cara, assim, poxa, a mensagem que eu tenho é mais e mais e mais e disso. Às vezes a gente que está falando baseado na nossa opinião, mas a gente tem muito corretor, muito colega que faz isso. E eu acho que Palmas está precisando disso, tá? Tanto como incorporador, construtora, corretor. Eu acho que a gente precisa conversar mais e entender que colaboração é a chave para um crescimento, tá? O teu mérito faz eu também ganhar. E eu acho que Palmas está nesse momento agora. Então, o que eu peço, assim, cara, mais disso. Eu fico muito feliz, assim, que eu vejo que no Instagram, às vezes, vocês estão conversando ali em algum lugar, ou às vezes eu recebo o Érico, recebo o Alessandro. Mais disso. Eu acho que isso é importante para nós. Essa troca de relacionamento é fundamental para o negócio. Não tem jeito, cara. Eu vou voltar um pouquinho no passado de novo, porque eu gosto do passado para poder traçar os caminhos do futuro. Quando eu iniciei, como a maioria que inicia assim, inseguro, sem saber qual caminho vai trilhar, como que vai chegar nos lugares, nós estávamos falando agora há pouco, antes de começar o podcast, eu sinto muito a falta dessa troca de experiência que tinha lá atrás, sabe? Sim. As pessoas lá atrás, ele queria que você desse certo do mesmo jeito. Então, o cara sentava do seu lado, você estava inseguro, tinha medo do cliente entrar. Eu me posicionava como jogador que corre da bola. Quando o cliente aparecia, eu falava, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Pelo amor de Deus, não é comigo. E aí o cara do lado fala assim, cara, fica tranquilo. Não. O pai dele fez isso comigo. Eu vou te ajudar. O pai dele fez isso comigo. Sim. Eu tenho um amigo que é o Chicão, que foi corretor lá na Vivance, muito tempo, fez isso comigo. Sim. O Senna fez isso comigo. Muita gente fazia isso com a gente. Então, você estava inseguro, o cara fala, cara, fica calmo, vamos fazer esse negócio, vai dar certo.
Ele não ganhava nada com aquilo, ele não tinha o porquê daquilo. As pessoas pegavam na mão da gente para poder estar junto, para trocar experiência. Então, esse ato do servir acaba fazendo com que a gente consiga prosperar, e automaticamente prosperando nesse mercado, faz com que a gente comece a enxergar ele de uma outra forma, sabe? Nesse mercado não tem o direito de falar que você tem mago passado. Não, aqui não, é porque passou, e vamos rodar a parte. Porque se você levar para o pessoal, acabou, cara. Você vai perder muita coisa que o mercado vai trazer e que você automaticamente vai ficar fora do processo por entender que você não compreendeu o jogo. Então, esse mercado é o mercado da construção, e isso que nós estamos fazendo aqui hoje, e é a primeira vez que eu participo, agradeço a oportunidade dos dois aí de estar aqui ajudando a compor, do Gustavo estar aqui comigo, sentando e dividindo, trocando experiência, para que a gente possa fazer mais, para que a gente possa discutir mais, se envolver mais, estar mais junto em relação a isso, até para poder a gente continuar ajudando a construir. A cidade nossa, por mais que ela esteja pujante, ainda é muito pequena. Sim. Né? Ainda tem muita coisa para Tá começando, fazer. né? A gente ainda conhece muita gente. A gente ainda vai nos lugares e fala assim, pô, conhecido, é amigo, fez negócio comigo. Sim. Né? É diferente dos grandes centros. Então, nós temos muito para poder contribuir, e para contribuir a gente tem que estar aí disponível para poder trocar experiência com todo mundo, porque nós não sabemos tudo. Cara, pegando um gancho assim, eu adoro a atividade de construção civil e incorporação, porque foi algo que eu aprendi muito no banco. Por o incorporador ter o seu lucro, ele precisa remunerar tanta gente, ele precisa gerar riqueza para tantas pessoas, Sim. Ele precisa gerar riqueza para o cliente, a valorização patrimonial, o corretor, a construtora que tem os funcionários, a sociedade, a prefeitura, para lá no final vir um merecido lucro. Uhum. E isso tem uma filosofia de vida, isso é legal. Sim. É bem legal isso, né? Mas, cara, É um conceito vocês dois muito são forte. fera, vocês têm que Com fazer mais certeza. podcast aí para poder conversar mais. Continuaremos, vamos fazer muito mais, vamos conversar muito mais, né? Meu amigo, fica à vontade. Cara, vendo essa vista aqui, né, da ponte aqui. Não sei, Pena que o pessoal não pode ver, né? a turma não vai Ó, poder ver, ó, ó. mas será que é possível essa turma ver? Vendo essa... Adriano, consegue mostrar a vista do pessoal ver? Ah, se Não, consegue mas se não mostrar. der, não, é só... É, não, só- é- Por favor, Não, 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 precisa. fica tranquilo. Não, precisa. Se você conseguir. Mas Se der, não se der, trabalho, vamos. Mas se der trabalho também precisa. Mas muito bem. E vai ver de longe, mas fica o convite, inclusive, né? Cortando o Érico, para que todo mundo venha na Casa Cor, venha no Com Five Senses certeza. conhecer. É formidável isso aqui. A gente enxerga Palmas de outro ângulo em todos os sentidos, né? Então, Aí, aí, Perfeito, perfeito. vendo essa vista, estando aqui com vocês, eu recebo uma pergunta com certa frequência. O que é que tu largou a Paraíba e veio fazer aqui? É isso, velho. Sim. Eu tô achando que foi outro motivo, foi casar com a filha do Cleonaldo. Também. Ela que me trouxe. amor e amor. É. Amor e amor pela Com cidade. certeza. Então é isso, cara. É ter essa oportunidade de ver uma cidade dessa crescer, de ajudar a transformar, a mudar o mercado imobiliário, a Perfeito. estar aqui na mesa com grandes referências, né, com grandes exemplos que eu tenho de vocês. Então é isso, cara. Acho que assim, a mensagem final é essa e concordo demais, Alessandro. A gente precisa mais disso, né, de poder trocar ideia, de poder compartilhar conhecimento, de poder... É um dos meus propósitos, poder transformar, poder ajudar, né, com um pouco que a gente sabe. E é isso, cara. Mais uma vez, meu amigo, meu parceiro de negócio, obrigado e estou pronto, preparado e querendo para todos os outros que me convidaram. Pronto, Cara, pronto, só para pronto. reforçar Vamos seu lá. pedido, cara. Pessoal, venha na Casa Cor. Sim, tá? sim. E venha Tá ver esse lindo. empreendimento, porque esse empreendimento, ele carrega um peso de muita gente não acreditar. E as Sim. pessoas vão chegar aqui e vão ver uma realidade real. E ficou E nível... ficou nível legal, a vista é bacana, o projeto é bonito, a Casa Cor tá linda, né? Sim. Vai valorizar os Sim, frutos da sim, terra com aqui, que é certeza, importante. com certeza. E é um marco para Palmas, né? Barra Luzimangues. Eu acho que isso aqui muda. Com certeza. Muda o cenário de turismo, muda o Muda. cenário de negócio, de Uhum. negócio Sem dúvida. imobiliário. Né? A gente começa a olhar com outros olhos. É o que você falou, muita gente não acreditou. Eu acho que nós do mercado não acreditamos por muitas vezes. Então, engrandecer mesmo o Five, o Jimmy, a Com Casa certeza. Cor com a Patrícia e a certeza. Cris. É muito fantástico o que está acontecendo aqui e merece mesmo. Não tinha outro lugar, né, cara? Não pra tinha, dizer. não tinha. Cara, né? sensacional. Foi... E nós estamos enxergando aqui agora lancha lá e terça-feira e gente Então. passeando e é fantástico, é fantástico. Pessoal, só tenho a agradecer a vocês três, né? Eu acho que o nosso mercado ele é muito complexo. Ele é muito complexo em todos os sentidos. E ter pessoas boas como vocês aqui em todos os sentidos, boas de coração, boas de cabeça, boas de trabalho, boas de entusiasmo, boas de energia, é fantástico.
Tá? A ideia aqui é isso, é bater papo, é falar de mercado. A gente tem muito para fazer. Nós estamos só começando. Nós só temos aí uma média de 15 anos de mercado cada um. Nós só estamos começando. Né? Então, nós temos muito que fazer, muito que desenvolver. Palmas está aí para isso. Eu falo o tempo todo, nós somos privilegiados, nós somos beneficiados por isso aqui o tempo todo. Né? Então, obrigado a vocês por terem aceitado, obrigado pelo papo, obrigado por tudo e vamos para os próximos. Vamos continuar, né? Vamos vender, Vamos vender, vamos vender. Gustavo, Alessandro, nós temos muito o que fazer, né? Engrandecer o trabalho das equipes do Érico e do Alessandro. Nossa, eu acho com que certeza. o que vocês fazem, eu falo isso pro Érico o tempo todo, o que vocês fazem de treinamento, o que vocês fazem de acreditar no próximo, de acreditar no outro, para que a incorporadora possa vender, para que o mercado possa crescer, é fantástico e a gente tem que continuar. Eu acho que se colocar numa sala grande todos os corretores de Palmas e perguntar quantos aqui já tiveram a ajuda do Alessandro e do Érico, Dá só uns eu 90%, acho que uma boa 95% parte talvez, levanta a né? mão. Mas olha, Com certeza, com o certeza. Carlos, você falou um negócio de equipe, é um negócio importante a gente falar aqui. As pessoas têm mania de achar que nós estamos na frente, nós somos dono do processo. Sim, E nós não somos dono do processo, não. A imobiliária só existe por conta deles. sim. Por quem está lá na ponta, ponta, fazendo É um acontecer. meio, né? Sim, Na Se eles não guerrilha. tivessem, era o escritório do Alessandro. sim. Não era a Vivance. Sim, A sim, Vivance sim. passa por um processo de estruturação, um processo de transformação todo dia, está com a cabeça aberta para discutir com todo mundo todo dia, porque eles são a empresa. São eles que levam Perfeito. as ideias, são eles que discutem nas terças-feiras, são eles que vão para a rua quando a gente pede para poder ir para a rua, são eles que compram a briga quando a gente assume o compromisso. E o melhor do time, que essa iniciativa movimentada por equipe, é muito bacana, porque quando você assume um compromisso, você tem que ter isso muito ligado a ponto de falar assim, cara, eu estou assumindo, mas eles estão assumindo comigo. Perfeito. Eles estão na base comigo, eles Compraram estão a briga. comprando a briga comigo. Sim. Então, esse diálogo lá dentro é fundamental para que isso aconteça. Perfeito. Não tem jeito de falar assim, poxa, a imobiliária do Alessandro, ele manda e acontece. Não é, rapaz. Eu falo isso para os construtores, cara, eu preciso chegar lá em casa agora conversar com a família. Porque se eu não chegar em casa para conversar com a família, pode ser que ela fale, não topo. Sim. E aí não vai acontecer. É o né? que a gente falou, se todo mundo não compra a ideia, não compra o produto, o cara não consegue vender. Não consegue. Né? Eu não consigo, Não, não o Érico consegue. não consegue, nem consegue. Né? não Se você consegue. não comprar o produto para você, você não consegue vender ele. E Não daí por consegue. diante, Tá? Pessoal, mais uma vez, muito Show. obrigado. Show. Obrigado. Vamos seguir. Obrigado e Valeu. vamos para a próxima. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.